Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje nós vamos enfocar o tema da qualidade da mídia pública, os desafios para se atingir esse padrão. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, há 6 décadas vem levantando o debate necessário para padrões que garantam às sociedades, à sociedade geral, uma mídia que seja de qualidade e aperfeiçoadora das normas de convivência democrática. Hoje esse tema será tratado aqui com Guilherme Canella. Ele é o coordenador da área de comunicação e informação da Unesco no Brasil, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Mas antes de entrarmos na entrevista, eu queria convidá-lo, Guilherme, e aos nossos telespectadores, para assistirmos um pequeno VTzinho feito aí pela nossa produção. Vamos a ele. Em busca da qualidade, as mídias públicas enfrentam diversos desafios, entre os quais a carência de formação especializada. Estudo encomendado pela Unesco propõe uma universidade para qualificar e oferecer capacitação continuada a profissionais das TVs públicas. A proposta visa dar mais ferramentas para atender a crescente demanda por diversidade e qualidade de conteúdos. Segundo o estudo, as mídias assim teriam mais condições e estrutura para produzir conteúdo regional diferenciado e cobertura eficiente e aprofundada de políticas públicas. A Unesco ressalta também que as mídias públicas devem fortalecer os princípios de independência, transparência, prestação de contas e buscar maior aproximação com a audiência. Vamos então diretamente ao tema que nós temos aqui. Qual é o raio-x que a Unesco faz hoje sobre o problema de como se constituir uma mídia pública de qualidade, mundialmente falando? Primeiro, agradeço novamente o convite aqui da TV Senado para estar de novo no seu programa e debater um tema que é da mais relevante importância, sobretudo nesse momento em que o governo brasileiro anuncia que vai rediscutir o marco regulatório das comunicações para o país, né? Porque não se trata apenas de resolver entre aspas, o problema da mídia pública de maneira isolada. Essa é uma questão que tem que ser resolvida no âmbito da configuração do sistema de mídia como um todo. O que a Unesco defende desde a sua criação há mais de 6 décadas é que um sistema midiático desenvolvido precisa ter uma mídia pública sólida, forte, de qualidade, e a gente volta a falar o que isso significa, mas também precisa ter uma mídia privada, independente, sólida e de qualidade, e além disso precisa ter uma mídia comunitária, forte, independente e de qualidade. E parte da resolução deste problema, de garantir esses três pilares no sistema de mídia, está relacionado ao marco regulatório. Quer dizer, o marco regulatório precisa ser construído de uma maneira tal que, de fato, esses três diferentes componentes do quebra-cabeça possam existir. Isso posto, a mídia pública está em xeque em vários lugares do mundo. E ela está em xeque porque o modelo ideal weberiano, vamos chamar assim, de mídia pública, que começa lá com a BBC na Inglaterra, que é um modelo de pesado financiamento do público, mas independente do orçamento do governo, que é um modelo em que os corpos diretivos dessa mídia pública eles são independentes da decisão do governo de turno, que é um modelo em que esta mídia pública tem que ter accountability para com o seu público, ela tem que prestar contas para com o seu público, e essa prestação de contas não se faz somente pelos índices de audiência, isso é um dos componentes, mas há outros. Quer dizer, este modelo tem sido repetidamente criticado. Cada vez que surge uma crise econômica, como é o caso agora nos países da Europa, etc., bom, será que nós continuamos financiando com os impostos do cidadão e etc.? E o continente latino-americano entra um pouco tardiamente neste debate. Quer dizer, as experiências de mídia pública com essa característica de orçamento independente, de corpo diretivo independente, de accountability, ou seja, portanto, uma mídia não governamental
mas sim uma mídia pública estatal no sentido amplo da palavra Estado, é um modelo recente e que, de certa forma, tenta beber deste modelo europeu que se encontra em crise. Então, nós estamos aí nessa situação. Agora, a Unesco não poderia deixar de continuar defendendo que não há fórmula mágica. Se nós não tivermos um sistema em que, de fato, essas mídias tenham um orçamento que não vai ser contingenciado ao sabor dos desagrados políticos, se essa mídia não tiver uma direção que pode atuar sem medo de ser demitida amanhã ou depois, se essa mídia não tiver um sistema de prestar contas para a sociedade, e aí a gente acrescenta uma última questão, se essa mídia não tiver quadros qualificados para trabalhar, porque a gente sabe, né, comunicação, a despeito de toda a revolução tecnológica, é feita por pessoas. E pessoas que precisam ser qualificadas na entrada, mas também continuamente, porque é uma área que talvez mais do que todas as outras, há novidades todos os dias. Né? E como enfrentar essa tarefa gigantesca da qualificação específica e adequada dos recursos humanos para uma mídia pública, se o próprio projeto de mídia pública no continente latino-americano, só para citar, começou tardiamente, como você mesmo mencionou, mas mais do que isso, ele encontra uma diferenciação muito grande de país para país, o que é natural. E, além disso, encontra obstáculos no próprio processo de consolidação das diversidades democráticas na América Latina, que não raro passou por muitas fases de supressão quase que total da democracia. Ou seja, além de criar a cultura de comunicação pública com democracia, com transparência, nós estamos tendo que fazer o beabá. Como enfrentar tudo isso ao mesmo tempo? Na verdade o desafio é grande e eu acrescentaria um outro problema na sua equação, que é uma característica muito diferente das escolas de formação dos profissionais da comunicação, dos jornalistas e outros. Quer dizer, a estrutura do que a gente chama de faculdades de jornalismo, de escolas de jornalismo na região também é substancialmente diferente, né? Você tem vários modelos sendo implementados, você tem um país como o Brasil que tem mais de 1000 escolas de comunicação com diferentes qualidades entre elas, e aí você tem outros que têm, essas coisas são muito mais concentradas, então ainda, além disso, tem essa nova perspectiva, essa diferença aí com também diferentes fases de digitalização da televisão, que é um componente adicional de complexidade. Então, talvez uma inflação de faculdades de comunicação sem a garantia, inclusive, de que haja postos no mercado. A maioria desses recém-formados estão desempregados, embora tenham diploma. Não, exatamente. E além disso, quer dizer, na linha do que você colocava, sem a presença de um histórico de televisão pública ou de mídia pública no continente, muitas dessas faculdades de comunicação têm uma formação, por melhor que seja a qualidade delas, voltada para a mídia comercial. E a gente sabe que a mídia pública, por definição, ela tem elementos distintos da realização da mídia comercial. Não é a mesma coisa fazer mídia comercial e fazer mídia pública. São outros conceitos da notícia, da missão. Exatamente. Porque se fosse a mesma coisa, não seria necessário ter uma e outra, não é verdade? Então... Mas seria o caso, Guilherme, que, por exemplo, o Brasil pudesse aí aproveitar algo da experiência inglesa, onde a BBC tem uma espécie de faculdade, uma faculdade corporativa para formar os seus próprios quadros? Será que aqui também a nossa mídia pública deveria caminhar nessa linha? Então, exatamente. Aí nessa direção e reconhecendo esses problemas aos quais você fez menção, o que a Unesco pretendeu fazer? Já sabíamos desde logo que uma receita de bolo pronta, sugerida para o Brasil ou para qualquer outro país da América Latina, não funcionaria. Então, nós encomendamos um estudo para o consultor João Marcelo Borges, a partir de diferentes modelos possíveis de qualificação profissional. E aqui, um rápido parênteses, nós nesse momento não estamos dizendo nada sobre as outras características que são importantes, o financiamento, a independência dos corpos diretivos, a accountability, etc. Por quê? Porque essas questões dependem de mudança legislativa, dependem de uma série de elementos. E no caso, nem a nossa própria Constituição, no que tange o capítulo de comunicação,
não está totalmente regulamentado. Exatamente. Então daí nós quisemos mexer no sentido de fazer a proposta em um elemento que nos parece um pouco mais simples de ser atacado, de ser trabalhado, que é o elemento da qualificação e da capacitação dos quadros. Então fomos para uma discussão com as duas principais redes de televisão pública no país, a EBC e a TV Cultura, com a mente aberta. Sabíamos quais são os modelos internacionais e dissemos, mas quais são as dificuldades e como solucionar esses desafios. Qual foi a reação? E aí, nessa própria discussão, surge a ideia de uma universidade corporativa. Surgiu desse diálogo. Também surge desse diálogo, que está em linha com o que a BBC, num processo que não é muito de longo prazo, é um processo relativamente recente, a BBC decidiu, há uns anos atrás, criar o que eles chamam de BBC College. Nesse momento já está até público, os ouvintes, os telespectadores podem acessar via qualquer ferramenta de busca o BBC College, para ter uma ideia do que se trata, mas era um reconhecimento da maior empresa de televisão pública do mundo. Talvez a mais